Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, é uma satisfação muito grande, uma alegria infinita voltarmos aqui à casa de Sebastião Marte fisicamente, pois após a pandemia é a primeira vez que nós estamos aqui novamente nessa tribuna, com muito carinho, com muito amor. E o tema da noite de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, e fala sobre ninguém subirá ao reino dos céus se não nascer de novo. E nós estamos aqui com a atenção voltada para nós, físicos, e aqueles desencarnados também, e aqueles que nos assistirão, nós não sabemos o dia nem a hora, pela internet. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas em busca da razão do sofrimento, e nada melhor do que a justificativa e a lógica da reencarnação para explicar o motivo de tanto sofrimento na Terra. E para iniciar a nossa conversa, antes de entrar propriamente no título do capítulo, nós vamos fazer uma pequena leitura do Velho Testamento, que tem pessoas que falam assim, mas esse negócio de reencarnação não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. Então, nós vamos inclusive no Velho Testamento. Vamos começar devagarinho, trazendo o nosso raciocínio para que todos possam acompanhar a lógica da reencarnação. Aquele do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Então, o Velho Testamento já falava sobre a ressurreição, de uma forma que as pessoas não tinham noção do que era a reencarnação, mas já falava, olha, nós vamos morrer, mas não vai acabar não, vai continuar. Tem mais um pouquinho em Êxodo, número 20, capítulo 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Está em Êxodo, também no Velho Testamento. Aí a gente para, usando a lógica, o sentimento da razão. Nós que somos injustos, imperfeitos, incapazes de raciocinar como Deus, que nós não temos noção de como Deus age, temos uma pequena percepção de como Ele age. Não temos a coragem de pegar a mão de uma criança que erra e colocar no fogo. Por que Deus colocaríamos nós que erramos no fogo do inferno eterno? Ou, se você errou, o seu pai, o seu filho, o seu neto vão pagar pelo que você fez. No Êxodo está escrito isso. Então a gente vai narrar aqui um caso muito interessante que nós vivenciamos há uns 25, 30 anos atrás, aqui em Brasília, que fala sobre essa 3ª e 4ª geração, para ficar mais claro o que a Bíblia, o que no Velho Testamento foi colocado. Tinha um colega nosso, antigo colega de trabalho, mudou de emprego, estava em outro emprego, e a esposa dele, certa vez, foi falar para a gente, Nelson, dá para você colocar o nome dele lá no centro? Que ele foi detectado que ele está com câncer na língua. E a gente queria botar prece lá para ele, para melhorar, ver o que acontece, pode curar e tal. Beleza, vamos lá. Trouxemos um nome, colocamos no trabalho mediúnico aqui, desse rapaz, novo, pai de família, ótima pessoa. E começou ali um trabalho de desobsessão. Vem o quadro, por que o fulano de tal, tão bacana, tão legal, câncer na língua? O trabalho mediúnico veio dizendo as histórias, olha, esse rapaz de hoje, era uma pessoa que, no passado, já foi um grande senhor de engenho lá no Nordeste, cidade tal, disse o nome da cidade, local tal, era muito poderoso, violentou uma das escravas, uma menininha de 7 anos de idade, ela morreu. O pai dela, mais 6 irmãos vieram reclamar com ele. Ele pegou o pai, os 6 irmãos, cortou a língua deles, eles morreram ali na frente dele, de hemorragia na hora, naquela fazenda, naquela época, lá no Nordeste. Para vocês terem noção de como é que funciona a justiça de Deus. E o colega lá no hospital. Passado alguns meses, me ligaram de novo, Nelson,
O cara está nas últimas, você pode ir lá falar com ele, dar um passe, falar alguma coisa para ele que está nas últimas. O médico falou, olha, não tem mais jeito. Vamos lá. Chegando no hospital, estava sem de gente para entrar no quarto que ele estava. E eu não sou da família, fiquei de fora. E chegou a avó dele. Sentou do meu lado e falou assim, o senhor é o que dele? Eu falei, sou amigo de trabalho, amigo antigo. O senhor acredita nessas coisas de espírito? Preste bem atenção. Eu falei, acredito, sim, por quê? Eu tinha um avô, a avó do cara, eu tinha um avô que era assim, tinha uma fazenda, fez isso, contou toda a história do avô, a mesma história que eu já sabia. Eu não contei para ela, não falei nada da história para ela. Interessante. Continuei não contando. Não interessava aquela história naquele momento. Mas a avó do rapaz me contou que o avô dela era o cara que estava ali, deitado no hospital com câncer de língua. No momento que eu entrei no quarto para visitá-lo, que ele estava já num estado horrível, não conseguia falar mais, que a língua inchou de tal maneira, seu pedaço, que a boca não abria mais, eu contemplei. Falei, meu irmão, estou aqui porque aconteceu isso, assim, a sua avó veio me contar assim, e a história é essa. Não se revolte, não lute contra, aceite a vontade de Deus, que você está resgatando o que você fez em outra vida. A lágrima dele correu, no dia seguinte ele desencarnou. Para a gente justificar, por que está escrito no Êxodo, terceira e quarta gerações? Você pode até pagar, você vai ser naquela terceira e quarta geração, a pessoa que você era naquela primeira. Passaram 100, 200, 300 anos, você volta na mesma família, volta em condição melhor, para resgatar o que você fez na sua pele. Assim que funciona a justiça divina, assim que é a reencarnação. Deus não condena ninguém ao inferno. Você fez? Fiz. Então você vai pagar. Simples assim. Pode ser da pele, pode ser de uma forma, pode ser de outra. Assim funciona a justiça divina. E o nosso capítulo de hoje, nós vamos voltar a ele, ler com calma, porque o evangelho nosso é a explicação do que a Bíblia fala, não tem nada diferente da Bíblia. Muitas pessoas têm dúvida, mas isso aí não tem. Tem, então vamos continuar lendo. Tem antes da Bíblia, então, antes do nosso evangelho, tem interessante também. A doutrina de Sócrates e Platão, 470 anos antes de Cristo. Quer dizer, viemos lá do Velho Testamento, lemos 2 itens apenas, que tem outros. Estamos chegando em Platão e Sócrates, também está no evangelho. Dentro do evangelho tem 21 itens que falam sobre a doutrina de Sócrates e Platão. E o primeiro item dessa doutrina de Sócrates e Platão, 5 séculos antes de Jesus voltar, fala assim: o homem é uma alma encarnada. Olha que engraçado. Platão disse isso antes de Jesus chegar. Antes da sua encarnação, ele existia já unido aos tipos primordiais, que já existia em outro lugar. O Platão que falou isso. As ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em se encarnando e recordando o seu passado, está mais ou menos atormentado pelo desejo de a eles retornar. Quer dizer, ele vem para cá, reencarna e dá aquela angústia, até a melancolia que também tem no Evangelho, que explica que a pessoa fica, às vezes, não sabe o que é, está sentindo uma saudade, não sabe do que. E do plano espiritual, das pessoas que deixou lá. Que essa momentânea passagem que nós estamos aqui na Terra é rápido, é muito rápido. Nós estamos num mundo de aproximadamente 5 vezes o que tem aqui na Terra à nossa volta. Nós estamos no oceano de espíritos. Nós já estamos no mundo dos espíritos, só que nós estamos encarnados. Estamos vivos no mundo dos espíritos. Uns encarnados, outros não. Às vezes você está conversando com alguém que você não sabe nem se está encarnado ou não. Que eles têm essa capacidade de se materializar quando há necessidade. E materializa perto de alguém. Você conversa, está pensando que está encarnado e é um espírito, está do seu lado. Isso acontece mais do que a gente imagina. A gente não tem noção do que acontece. Mas o Evangelho nos explica. Então, pegando o nosso Evangelho agora, que é o capítulo de hoje, vamos lá no Evangelho, que diz assim: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Aí nós aqui vamos fazer um parênteses, já nesse Nicodemos aqui, que essa parte é interessante, mas a gente tem que lembrar quem é Nicodemos. Nicodemos já era um fariseu, de 25, 30 anos,
Na época de Maria de Nazaré. Prestem bem atenção. Nicodemos já era fariseu. Na época de Maria de Nazaré. Maria, quando levou Jesus, ela e José, escondida para subir nas escadas do templo, que os fariseus lá, os sacerdotes, exigiram que ela aparecesse. Ó, se você realmente é a mãe do enviado de Deus, traga ele aqui, para a gente conhecer se ele tem algum poder. Ela foi. Maria, José, Jesus no colinho, subindo as escadas do templo, devagarinho, escondida. Nicodemos e José de Arimateia se aproximam dela e falam: esse é o Filho de Deus? Deixa eu ver esse menino. Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos pegou Jesus no colo. Quando ele pega Jesus no colo, o colo começou a esquentar. Esquentou de tal forma. Nicodemos já tinha umas feridas no peito que não curava há muitos anos. Não conseguia curar de forma nenhuma. Nenhum médico conseguia sarar aquela ferida que ele tinha. Ele devolve Jesus para Maria. Abre a blusa, não tem mais nenhuma ferida no peito dele. Só de pegar Jesus no colo. Maria continua, segue, vai até o templo. Chega lá os sacerdotes doidos para desmascarar Maria. Fala: esse não é o Filho de Deus, porque ele não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum, vamos desmascarar ela logo, vai ser rápido. Então traga Maria aqui. Maria chegou lá com José. Esse é o Filho de Deus? Ela: é, Senhor. Como é que você garante que ele é? Aí o Nicodemos levanta a mão: foi eu. Olha que coisa impressionante. Na mesma hora que ela entrou no templo dos fariseus, ele fala: eu tinha uma ferida. O médico fulano de tal: seu doutor, eu não tenho uma ferida no peito. Tem quantos anos? 20 e poucos anos e tal. Que não cura. Ali foi, abre a camisa, não tem mais nada no peito, mostra para todo mundo. Pessoal, oh! Ele fala: pois é, eu estava subindo a escada, peguei essa criança no colo e ele me curou. Eu senti um calor no peito e ele me curou. Para a gente ter noção e saber quem era Nicodemos. Nicodemos era um cara inteligente, já acreditava no poder de Deus e de Jesus. E Jesus conversando com ele agora, com uns 30 anos mais ou menos, Nicodemos já tinha aproximadamente quase 60 anos. Respeitava muito Jesus e começa falando. Só essa parênteses para a gente lembrar quem é Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém podia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse convosco. O que eu faço para entrar no reino dos céus? Resumidamente, Jesus disse: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está escrito isso na Bíblia. João capítulo 3, versículo de 1 a 12. Nascer de novo. O Nicodemo disse: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus fala para ele de novo, Nicodemos: em verdade digo-te, se um homem não nasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, ele explica aqui que todos nós precisamos da reencarnação, precisamos voltar. Aí tem gente que fala assim: não, mas tem também a ressurreição. A pessoa bate o pé, fala: daí a ressurreição lá que está escrito na Bíblia. Ressurreição não é reencarnação, então vamos lá. O que é a ressurreição? Lázaro. O caso de Lázaro é um caso de ressurreição. Lázaro estava lá já há 3, 4 dias no túmulo. Jesus falou: levanta-te, Lázaro. O pessoal: Lázaro levantou. Diz algumas pessoas que estava fedendo ainda, já. Se a gente não tomar um banho um dia, já fica fedendo, imagina 4 dias lá no túmulo. Claro que ele já ia estar fedendo. Levantou e saiu andando. A ciência e a medicina explicam para a gente que um corpo físico, quando apodrece, não tem como ele voltar à vida. Como vira o pó. Como é que o pó vai levantar lá do buraco e voltar a ter a vida? A ciência explica isso. E a medicina explica que o processo que Lázaro teve, que está no Evangelho, é um processo de catalepsia, que o coração reduz as batidas a quase a zero, a pessoa desfalece. Antigamente não tinha estetoscópio, não tinha nenhum aparelho para auscultar os batimentos cardíacos, então fazia o quê? Morreu, parou de bater o coração, está morto em terra. E interessante, isso acontece recentemente.
Tem um cara, inclusive um médico, neurocirurgião, chamado Dr. Eben Alexander III, cético, não acredita em Deus, não acreditava em ninguém, em nada, principalmente na vida após a morte. Ele entrou em coma por 7 dias, Dr. Eben Alexander III, americano. 7 dias em coma em 2008. Em 2012 ele escreveu um livro, Uma Prova do Céu. Entrou no mesmo processo de Lázaro, ficou lá em coma, 7 dias, voltou, porque ele não morreu, e viu o céu, conversou com o Espírito, conversou com parentes, e ele escreve um livro sobre o céu. Uma pessoa cética, que não acreditava nem em Deus. Está na internet, quem quiser buscar lá pode procurar. Então são situações que vêm mostrando para a gente que existem coisas que a gente, se você não procurar, se você não estudar, você não vai entender por que acontece. De onde vem essa situação? De onde vem a inteligência de uma criancinha que você cansa de ver na internet, 2, 3 anos de idade, tocando piano, composições de Bach, de Beethoven. Nem o tamanho da mão dá quase para atingir a tecla de um piano. E ela fecha o olhinho e toca. Da onde vem esse conhecimento? A gente sabe que você, para aprender piano, é 5, 10 anos no mínimo, para você tocar mais ou menos bem o piano. A criança já nasce com 2, 3 aninhos já tocando, cantando, pintando e fazendo um monte de coisa. De onde vem esse conhecimento? De onde vem esse conhecimento? De outra vida, que nós já vivemos. Então a reencarnação é uma prova muito lógica que nós não estamos aqui a primeira vez e nem vai ser a última. Por que o mundo está do jeito que está? Por que a faixa vibratória da Terra está assim? Porque nossa faixa vibratória mental é assim. O que é o mundo? As pessoas que nele vivem. O que é a cidade? Uma casa, uma família. São as pessoas que lá vivem. A faixa vibratória da casa, da cidade, do bairro, do país, é representada pelaquela sintonia que aquelas pessoas vivem. Por isso que não é fácil reencarnar. Não é fácil reencarnar. Mas quando a gente vem, tem que aproveitar a reencarnação com uma bondade de Deus. Olha, meu filho, vou te dar a chance mais uma vez. Não perca essa oportunidade. Aproveite a chance que está sendo cada vez mais difícil. Muito difícil. Nós estivemos agora recente, lá em Milão, na Itália, uma situação interessante. Centenas de pessoas na praça, em frente à igreja do Duomo de Milão, a Catedral de Milão. Fomos passear, olhamos, subimos lá no telhado, que tem uma vista maravilhosa para ver e tal. Descemos lá no chão ali. Pela voz era uma mulher, mas toda vestida de preto, toda enrolada, não dava para ver nem a mão, nem o rosto, nem o pé, nada. No chão, gritando: per favore, signore, per favore, é para mangiare, signore. Ninguém fazia nada, ninguém deu nada para ela. Nós, brasileiros, né? Pegar uma moeda, só isso. Vamos lá dar uma moedinha para ela. Pronto. Isso foi o suficiente para um espírito de um padre inquisidor, encostou aqui nas nossas costas e saiu andando junto. Um espírito. Lá na Itália. Não queria falar, não queria conversar, nada. Não tinha condições. Segunda-feira. Na quinta-feira, voltamos lá. Porque ele pediu: volte lá que nós precisamos conversar. Para passar a história do que aconteceu aqui. Tinha aquela mulher que estava ali pedindo esmola, era uma antiga bruxa da época da Inquisição, que no ano de 1300 foi pedir ajuda naquela igreja a ele. Falou assim: seu padre, me ajuda que eu estou morrendo aqui, estão querendo me queimar na fogueira. Isso é a única salvação que eu tenho. Ele pegou um pedaço de pau e saiu batendo nela até matar, uns 10 metros depois da porta da igreja lá. Isso tudo eles nos mostrou. Olha aqui, ó. Foi aqui que eu fiz, aqui que ela caiu, aqui que ela morreu. Lá na Itália. Por que nós estamos contando esse caso? Porque ele falou: olha, tem 7 séculos que eu não reencarno, porque ela não me perdoa. Eu queria que você conversasse com ela, para ela me perdoar. E ela vive nessa miséria pelo ódio que ela tem, pelo que eu fiz com ela. Ou seja, ela reencarna com raiva, com ódio, na pobreza, não abandona o ódio, e eu não reencarno porque ela não me perdoa.
Então reencarnar não é fácil. Quantos espíritos tem aqui que gostariam de reencarnar e não conseguem? Ou acham que não merece por isso? Eu não mereço reencarnar porque ela não me perdoou. Eu fiz uma crueldade com ela, mas eu só acho que eu mereço voltar se ela me perdoar. Então reencarnar não é para todo mundo, nem todo mundo tem a capacidade de voltar, de se preparar para voltar. Então a reencarnação é uma dádiva, é uma bondade divina que faz com que a gente recorde no subconsciente: eu voltei porque eu preciso passar por isso, para recuperar o que eu fiz. Porque é justo a reencarnação. A gente vê uma família inteira, um monte de gente saudável, aí vem uma pessoa totalmente deficiente. Por que será? Volta, né? Algumas religiões, isso aí é o pecado, não sei o que a outra geração, o avô dele pecou, ele veio. Não. Talvez aquele que veio com problema é o avô do passado, o bisavô, o tataravô, que cometeu um erro e está voltando na mesma família para resgatar, reatar os laços novamente de amor, de perdão, de esperança, de carinho, junto daquela família. Não é à toa que os maiores problemas nossos estão na nossa família. É ou não é? Todos nós tem sempre algum probleminha na família. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem até família que você fala assim: poxa, por que eu fui nascer nessa família? Não tem lugar errado nenhum. O Chico Xavier fala assim: você nasceu no lugar que você precisa, meu filho. Todo mundo é assim. Nós nascemos no lugar e na família que nós precisamos. Tem problema? Tem. Deve estar em outras encarnações? Com certeza. E o que eu faço? Paciência, resignação, prece, se melhorar a cada dia mais fazendo a caridade, ajudando quem precisa, que em contato com a caridade nós vamos nos aproximar mais de Deus, dos Espíritos amigos, e tentando devagarinho melhorar a nossa existência e falar assim: olha, você conseguiu vencer. Nos livros de André Luiz, que a gente está relendo recentemente, tem histórias maravilhosas. O próprio André Luiz foi levado para um trabalho no livro No Mundo Maior, que ele não sabia. Vamos lá resgatar um cara que está lá nas Furnas. Ele chegou lá, tinha um monte de idosos catucando na lama, futucando na lama, juntando no peito assim: esse ouro aqui é nosso, ainda bem que ninguém viu, muito ouro. Ele conheceu a voz, era o avô dele, que já estava há 40 anos lá no plano espiritual, cavucando na lama, e estava enxergando naquela lama ouro, porque ele era apegado ao ouro. O avô do André Luiz, ele conta isso. E ele sofreu bastante, porque ele estava ali perto e o Gubi falava para ele: não, você não pode mostrar para ele que você é o neto dele ainda, não. Deixa ele falar. E ele foi falando, foi conversando. No final só, que ele consegue, o avô dele fala assim: eu usei muito mal o meu dinheiro. Eu tinha uma irmã, que era uma irmã adotiva, chamada Ismênia, e quando meu pai e minha mãe morreu, eu joguei ela na rua. Eu era rico e joguei ela na rua, ela morreu na pobreza. O avô do André Luiz contando para ele ouvindo. Eu fiz muita coisa errada com o dinheiro, mas eu tinha um neto, que eu deixei uma certa fortuna, que eu tinha certeza que ele ia crescer, ia ser médico, ia fazer a caridade que eu não fiz na terra. E o André Luiz começou a chorar, porque viu que o avô, o dinheiro que ele tinha, que ele se formou, tinha sido do avô que tinha deixado, que estava ali no umbral sofrendo. Aí começou a chorar, e: vovô, sou eu. E conseguiu resgatar o avô dele. Para a gente ver que quanta volta deu, o próprio André Luiz foi lá, levado sem saber, vão resgatar alguém. Era o avô dele que estava lá, a história da família. Usou mal o dinheiro, o egoísmo. Ia ter que reencarnar na própria família para resgatar o que fez. Eles já avisaram para ele: olha, ele vai reencarnar, vai voltar rico, e no finalzinho da vida ele vai ficar pobre, para ver o que é a miséria que ele deixou a irmã dele morrer. Já estava escrito isso na programação dele. Isso tudo fala no livro. Quer dizer, é injusta a reencarnação? Não. Um cara que tem uma fortuna imensa e pega uma irmã que é adotiva só porque ela não era de sangue, deixa ela morrer na miséria. Você não olha ele, ela só tinha ela de irmã. Ficou 40 anos lá, catando lama: isso aqui é ouro, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. E não era ouro nada, era lama pura, fétida, podre lá do umbral. Tem que reencarnar para pagar. Quantas e quantas pessoas nós estamos vendo por aí nessa situação? É para a gente ficar: não, está pagando. Está pagando.
Mas a gente está fazendo a nossa parte. Vai lá e ajuda. Leva um prato de comida, leva uma sopa fraterna que tem aqui na nossa casa, graças a Deus. Leva uma cesta básica, leva uma palavra, leva um carinho. Vamos melhorando. O resgate que aquela pessoa tem, ele vai resgatar. Se não for nessa encarnação, vai ser em outra. Com certeza vai ser em outra. Por isso que nós estamos indo e vindo centenas de anos aí. Há quantos séculos nós estamos indo e voltando? E ainda duvidando, será que é isso mesmo? Tem muita gente. Quantas pessoas acreditam na reencarnação? Muito pouca gente acredita na reencarnação. Mas a lógica divina é essa. Fez, meu irmão. Fiz. Então você vai voltar para pagar. Tem muitos que não querem voltar. Chega na fila lá para reencarnar. Tem medo, sai da fila. Foge, corre. Mas fulano, você... Não, agora não vou. Não estou preparado ainda. E fica lá. 1 ano, 2 anos, séculos igual o nosso irmão aqui. Não vem, com medo de falhar. É assim que funciona. A lógica de Deus, a misericórdia divina é assim, dá chance. Ó. Aqui na Terra, tem muitos crimes que, quando a justiça pega, tem isso, né? Quando a justiça pega e quando a justiça condena, prende. E aqueles crimes que as pessoas cometem que ninguém viu, nem da família viu. Mas aquela pessoa que cometeu sabe. E só dela saber e estar na consciência dela é o suficiente para chegar, ó. Quando desencarnar, aquela consciência vai cobrar dela, ó. Você fez isso. Então, você vai voltar sim para a Terra para resgatar o que você fez. Pois funciona assim. É a justiça divina mais uma vez, voltando a chegar na gente, falou assim, olha, vamos recuperar o tempo perdido através da reencarnação, porque a nossa vida é essa. Nós temos que seguir o caminho tentando errar menos. Ah, mas eu errei de novo. Levanta, continua tentando melhorar a cada dia para voltar a ser uma pessoa feliz. Voltar a ser uma pessoa amorosa, caridosa, desprendida, menos egoísta, que o egoísmo é a maior chaga da humanidade, está no próprio Evangelho. Isso vai fazer com que as pessoas melhorem e reencarnem em situação melhor para ajudar o seu próximo. Mas como a gente viu, ainda tem muita gente ainda que não acredita. A gente viu aí situações, rouba bilhões e bilhões. Não dá tempo de vida para a pessoa gastar o tanto que ele roubou. Será que ele não para para pensar? Não vai dar tempo. Se você gastar tanto por dia, não vai dar tempo para você gastar o que você roubou, então deixa de ser egoísta. Não para pensar nisso. Chega lá no plano espiritual, vai ficar catando lama. Vai. É um candidato a ir lá buscar lama. Ó, aqui o ouro, o dinheiro que eu peguei, ali na lama. Pois a justiça divina não falha. A dos homens, às vezes falha, mas a divina, jamais. Voltando aqui, muito interessante também, continuando essa lição de Nicodemos, no livro Boa Nova, depois que Jesus conversou com Nicodemos, do lado dele estava Tiago e André, 2 apóstolos ainda, junto de Jesus. E Tiago fala assim, depois que Jesus falou com Nicodemos, de ninguém subirá ao céu se não nascer de novo, o Tiago perguntou, mestre, já que o corpo é como uma roupa, material das almas, porque não somos todos iguais no mundo. Por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Aí Jesus fala para ele, acaso não tenho ensinado que tem que chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Jesus falando com André e Tiago. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou na sua própria consciência. Seria justo conceder-se uma segunda vez, mais perfeita e mais bela, ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que se utilizaram da véspera para o roubo, o assassínio e a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem ser a vir cortadas no futuro. Boa Nova, Chico Xavier, por Espírito Humberto de Campos, irmão X. Aí continua o Tiago. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, externando a alegria dos seus entendimentos.
Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo e de sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Se você assassinou nessa encarnação, vem outro, te assassina, você vai ficar sempre nessa roda viva, você mata, outro vem e te mata. É isso que as pessoas pensam, né? Na lógica da reencarnação, já que você tem que pagar, você assassina, na outra vem alguém que te assassina. Aí Jesus fala para ele: dentro da lei de Moisés, como se verificaria esse processo, Tiago? Tiago meditou alguns instantes e respondeu: também está na lei, está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente. Jesus provocando Tiago: o que você acha que vai acontecer, já que você matou, vai ter que ser assassinado? Como é que fica isso? E o Tiago respondeu, né? Aí Jesus falou para ele: também tu, Tiago, estás procedendo igual a Nicodemos. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor, acima do não adulterarás e do não cobiçarás, estar o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade da visão espiritual com que examinaste os textos dos profetas. Todas as Escrituras hão feito mesmo, investigando as revelações do céu, com o egoísmo que lhes é próprio, organizar a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Então, Jesus ensinando tudo isso que a gente está vendo, que passa, que a gente vai ver acontecer muito ainda, tem uma razão de ser, é a justiça divina operando. Às vezes a pessoa cometeu muitos erros, mas ela naquela outra encarnação não precisa vir como uma vítima do assassinato. Se ele foi assassino, ele vai ser médium, vai trabalhar no centro, vai ser um médium de psicofonia, de psicografia, vai ajudar através da mediunidade muito daqueles espíritos que estavam ali na outra encarnação sofrendo pelas mãos deles. Então eles vêm e cobram o fulano. Agora, o médium aqui vai receber vocês que não conseguiram reencarnar através do médium, que ele vai ajudar vocês a se comunicar, a conversar, a aprender, a ler. Assim funciona, não é necessariamente você vai ter aquele olho por olho, dente por dente, como Jesus provocou Tiago, e Tiago falou: mas vai ser igual a Moisés. Jesus: não, é através do amor. O amor facilita muito as coisas. Então a gente tem que estar chegando sempre nessa situação de entendimento da razão da misericórdia divina, que é ela que traz para a gente a calma, a resignação. Fecha aí, aconteceu isso comigo. Calma, calma, que nada que acontece é por acaso, nem um fio de cabelo que cai é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, pois a justiça divina não para. A dos homens até para, mas a de Deus não, continua operando o tempo todo. O caso, por exemplo, das irmãs Fox, do fenômeno de Hartsville, lá nos Estados Unidos, 1847, foi antes do Evangelho ser escrito. As duas menininhas iam lá para a parte de baixo da casa brincar e falavam: estão conversando com um homem aqui. Mas que homem o quê, rapaz? Vocês meninas estão brincando, isso é mentira. Vocês têm a coisa... Amigo imaginário, né? As pessoas têm mania de falar amigo imaginário. E as duas irmãs, Kate e Margaret Fox, uma tinha 11, outra tinha 14 anos, conversavam com o espírito que estava ali na casa. As pessoas não acreditavam. Elas mudaram de casa. Quando veio a reforma, que derrubaram a parede lá embaixo onde ela estava, viram que tinha um esqueleto lá. A pessoa que elas conversavam era o antigo morador da casa, que foi assassinado naquela casa e foi enterrado na parede. Aí que eles, olha, ligaram uma coisa com a outra: olha, o que as meninas falaram era verdade, o cara está aqui, ó. Toda a descrição, o nome, é esse cara que está aqui na parede enterrado. 1847. Então, justiça divina, reencarnação, vida além da morte, está no próprio Evangelho, na própria Bíblia, nas coisas que existem por aí, principalmente hoje na internet, que estão chegando para a gente diariamente. Quando ela chega uma informação, a gente tem que estar atento. Como, por exemplo, agora, nós vimos agora na Europa, tivemos lá o maior calor dos últimos 500 anos. 500 anos. Teve uma pedra que estava no rio, lá entre a Tchecoslováquia e a Alemanha,
A água baixou tanto do rio que na pedra estava gravado assim: se vocês estão me lendo, comecem a chorar, que chegou o final dos tempos. Alguém teve a curiosidade de escrever nessa pedra, dentro de um rio, que o dia que chegasse a baixar tanto a água, quem conseguisse ler, falasse: ih, está chegando o fim. Não é que vai chegar o fim, mas a terra está se movimentando como tudo se movimenta. O sol nasce todo dia, os pássaros voam todo dia, a água muda de lugar toda hora, os rios, os mares, a onda vai e volta diariamente. Quando você corta o galho da árvore, brota outro galho e nasce. Tem um filme interessante, quem quiser ver na internet, chama Dr. Polvo. Um cara, cientista, mergulha e vai ver como é que é a vida de um polvo pequenininho, do tamanho de uma mão. E ele não interfere na vida do polvo. Até que um dia vem um tubarão, ataca o polvo, ele fica: vou defender o polvo ou não? Não, vou deixar a natureza seguir o seu curso. E o tubarão consegue arrancar um dos tentáculos do polvo. E ele fica: puxa vida, o polvo vai morrer, e continua filmando. Dias após dia, vai lá filmando, o polvo sangrando, sem um pedacinho do tentáculo e tal. Passa uma semana, começa a nascer uma pontinha, nasce outro tentáculo no mesmo lugar daquele que o tubarão arrancou. Olha que legal. A natureza mostrando que tudo se renova, tudo se modifica diariamente e a gente não percebe. Estamos respirando o ar aqui que está totalmente se modificando completamente o tempo todo, vindo das árvores, do oceano, das florestas. E quando o homem vai maltratando a natureza, o que é que acontece? O globo é como se fosse um corpo. Se ele é maltratado, ele vai responder. Não tem como ser diferente. As geleiras estão derretendo mais rapidamente. Os continentes estão se mexendo. Cientistas já fizeram já uma medição. O continente africano está se aproximando do nosso continente sul-americano, a média de 10 centímetros por ano. É longe pra caramba, que para atravessar isso aqui de avião é 5 horas de voo, avião a 1.000 km por hora, mas está se aproximando, 10 centímetros por ano. Está chegando. Daqui a alguns milênios vai encostar de novo. Por quê? É uma prova que a Terra não para. Se a terra não para, o ar não para, o sol não para, a chuva não para, nós também não paramos. As nossas idas e vindas no plano espiritual é uma prova disso. Você tem que ir voltar para aprender. Com os erros e os acertos você não vai precisar voltar mais. Então a reencarnação traz essa situação para a gente, que nós precisamos voltar para aprender. E tem uma mensagem interessantíssima aqui. Não é, chefe? É do livro Palavra de Vida Eterna. Na esfera do reajuste. Empeços e provações serão sempre os marcos que te assinala a estrada de hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho e o amanhã. A questão intrincada que te apoquenta agora, quase sempre, é o problema que abandonaste de sem solução entre os amigos que, em outro tempo, se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido, seareiro do progresso, em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que vivencias, habitualmente nada mais são do que o retorno das injúrias que as sacaste em outras eras contra os irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te o reajuste imediato. Necessário é, pois, nascer de novo, já dizia Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e aceitar em definitivo. Palavra de Vida Eterna, capítulo 177. Quem quiser procurar e ler,
É uma mensagem maravilhosa, estão várias mensagens, estão aí nas obras espíritas, no Evangelho principalmente, nos concitando a aceitar com trabalho, com luta, com amor acima de tudo, as provações que vêm na nossa vida, principalmente na família, como diz aqui, no trabalho, na rua, no emprego, em casa. Temos esse reajuste a resgatar na nossa vida. E que nós possamos sempre lembrar disso, do Evangelho de Jesus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Existem várias passagens. É só buscar, ler, estudar e abrir o coração, porque fora do amor não existe solução. E o amor de Deus é infinito para todos nós. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.